Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e na aula de hoje vamos falar sobre o transporte de água e seiva nas plantas. Vamos lá? Você já viu no ensino fundamental que a planta absorve água pelas raízes, a qual sobe até as folhas, mas você já parou para pensar como a água consegue subir dezenas ou até centenas de metros se a planta não tem um coração para ficar bombeando essa água? Pois é, vamos responder essa pergunta na aula de hoje. Como vimos nas aulas anteriores, as plantas traqueófitas são as plantas que possuem vasos condutores de seiva. Chamamos de xilema o conjunto de vasos que transporta seiva bruta das raízes até as folhas, ou seja, é o conjunto de vasos que transporta água e sais minerais da raiz até as folhas, ok? Nessa imagem, o xilema está representado em rosa e a seiva bruta em azul claro. É importante mencionar que a água transportada pelo xilema não será totalmente utilizada na fotossíntese. Parte dessa água será utilizada para a manutenção das células ou voltará para as raízes com a seiva elaborada. E, além disso, dependendo do tipo de planta e da região onde ela está, grande parte dessa água também será liberada para o ambiente por meio da transpiração, para a manutenção da temperatura da planta. Por sua vez, chamamos de floema o conjunto de vasos que transporta a seiva elaborada das folhas para as demais partes da planta. A seiva elaborada é o fluido rico em glicídios, ou seja, rico em açúcares produzidos na fotossíntese que ocorre nas folhas. Nesta imagem, o floema está representado em amarelo e a seiva elaborada em azul escuro. Em geral, dizemos que o xilema sobe e o floema desce, mas isso não é uma regra. Na formação de flores e frutos, esses órgãos da planta precisam receber açúcar para conseguir se desenvolver. Por isso, pode ser que o floema também transporte seiva para cima, em direção à flor ou ao fruto. Por isso, dizemos que o transporte de seiva elaborada pelo floema é bidirecional. Em geral, esse açúcar é armazenado nas raízes na forma de amido, como é o caso da mandioca, por exemplo. Contudo, isso pode variar muito de planta para planta e de acordo com o período do desenvolvimento dela. Certas plantas, como a cana-de-açúcar, armazenam açúcar nos seus caules, também chamamos ele de colmo. E se a planta estiver em fase de frutificação, por exemplo, boa parte desse açúcar pode ficar armazenado nos frutos. Esta imagem mostra o caminho percorrido pela água. Primeiro, ela entra na raiz por meio dos pelos radiculares por difusão, ou seja, para a água entrar na raiz, o solo precisa estar úmido, mas não encharcado. Caso contrário, as células da raiz não conseguirão respirar e acabarão morrendo. Essa água pode passar por difusão, por dentro ou por fora das células da raiz, até chegar aos vasos xilemáticos. Os vasos xilemáticos, por sua vez, vão transportar a água até as folhas. Na folha, a água sai do xilema e ocupa os espaços intercelulares e intracelulares. Por fim, com a transpiração, a água sai da folha pelos estômatos na forma de vapor. Estômatos são células presentes nas folhas ou no caule, no caso dos cactos, que comunicam o meio interno da planta com o meio externo. Quando os estômatos estão abertos, a planta consegue liberar vapor de água por meio da transpiração e fazer trocas gasosas, como oxigênio e gás carbônico. Contudo, a planta pode fechar os estômatos para controlar a perda de água, por exemplo. Muitas plantas se adaptaram a ambientes secos, abrindo os estômatos apenas no período da noite. Isso porque a temperatura à noite é mais amena do que de dia. Caso essas plantas mantivessem os estômatos abertos durante o dia, perderiam muita água e acabariam desidratando, já que a água nesses ambientes é escassa. É o caso de muitas plantas da caatinga, por exemplo. A água sobe pelo xilema por meio de um mecanismo chamado transpiração, coesão, tensão. Quando a água presente nas folhas evapora, a tendência é que a água presente no xilema saia do xilema e vá para as células do parênquima foliar, ou seja, para as células presentes nas folhas. Quando a água sai do xilema, ela puxa as moléculas de água que estão logo atrás dela no vaso xilemático. Isso cria uma pressão negativa no xilema, o que ajuda também na absorção de água pelas raízes.
Isto ocorre devido às propriedades da água. A molécula de água é bastante polar, de modo que essas moléculas apresentam uma forte interação entre si, interação essa chamada de pontes de hidrogênio. Então, quando algumas moléculas são puxadas para fora do xilema, lá nas folhas, elas acabam puxando toda a coluna de água consigo. É como se fosse um trem. A evaporação é a locomotiva, e as moléculas de água são os vagões. Um vagão puxa o outro, ou seja, uma molécula de água puxa a outra devido às pontes de hidrogênio que ligam essas moléculas. Além disso, os vasos xilemáticos são extremamente finos, da grossura de uma célula, de modo que as moléculas de água interagem com a parede desses vasos por um fenômeno chamado capilaridade. Ou seja, quanto mais fino for o vaso, mais as moléculas tendem a subir por ele, como você está vendo nessa imagem da esquerda, por exemplo. Na capilaridade, as moléculas de água vão interagindo com as paredes do vaso e subindo, e devido às pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, elas vão puxando as demais moléculas de água para cima junto com ela. É por isso que quando ganhamos um buquê de rosas, por exemplo, e queremos que ele dure por vários dias, o ideal é colocá-lo em um vaso com água e cortar um pedaço do caule com ele submerso na água. Mas por que fazer isso? Quando pegamos as rosas e as colocamos direto no vaso com água, é formada uma bolha de ar entre as moléculas de água que já estão no xilema e as moléculas de água do vaso. Então, sem as pontes de hidrogênio para conectá-las, as moléculas do xilema não conseguem puxar a água do vaso muito bem. Agora, quando cortamos o caule debaixo d'água, as moléculas de água do caule conseguem interagir com as moléculas de água do vaso, puxando-as pelo xilema. Você acha que essas rosas são verdadeiras? Pois acredite, são sim. Produtores de flores de Olambra que a criaram. Eles utilizaram esse conhecimento sobre vasos condutores para produzi-las. Você também pode fazer isso em casa. Basta utilizar uma flor branca e corantes da cor que você preferir. Pode ser corante de bolo mesmo, vai ficar bem legal. Ao estudar as diferenças entre as plantas monocotiledôneas e eudicotiledôneas, vimos que a distribuição dos vasos condutores no caule desses dois tipos de plantas é diferente. Você pode observar isso nessa imagem e nas seguintes, onde os vasos xilemáticos estarão pintados de vermelho ou rosa e os vasos floemáticos estarão pintados de azul. Esta imagem mostra um corte transversal do caule de uma monocotiledônea visto no microscópio. Observe que tanto o xilema quanto o floema estão encontrados espalhados por todo o caule. Já esta imagem também mostra um corte transversal do caule visto no microscópio. Contudo, neste caso, é uma eudicotiledônea. Observe que nesse grupo o xilema fica mais no interior do caule, mais no centro, e o floema fica mais para fora, envolvendo o xilema. Há 300 anos, um cientista italiano chamado Marcello Malpighi realizou um experimento para ver a função dos vasos floemáticos. Em seu experimento, o cientista retirou um anel da parte mais externa do tronco de uma árvore, ou seja, ele retirou os vasos floemáticos dessa seção, interrompendo o contato dos vasos floemáticos da parte de cima do tronco com a parte de baixo. Após um tempo, o cientista percebeu que a parte de cima do tronco começou a inchar. E, passado mais tempo ainda, a planta acabou morrendo. Por que isso aconteceu? Ao retirar esse anel do tronco, o cientista interrompeu o fluxo de seiva elaborada que era transportado das folhas para as raízes. Com isso, essa seiva que vinha das folhas foi se acumulando na parte do tronco logo acima do anel, que por isso acabou inchando devido ao acúmulo de seiva elaborada. Além disso, as células da raiz não receberam mais seiva elaborada, ou seja, não receberam mais açúcar, molécula fundamental para as células produzirem energia e se manterem vivas. Com isso, essas células da raiz acabarão morrendo e, tendo em vista que as células da raiz são fundamental para a obtenção de água e sais minerais, com a morte dessas células, a obtenção de água e sais minerais pela planta foi prejudicada, o que acarretou na morte das demais partes da planta. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode me mandar mensagem perguntando que eu te ajudo a resolver, ok? Obrigada por ter assistido e tchau, tchau!